Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje é dia 21. Se o meu layout aqui, se o meu slide não estiver me enganando, hoje é 21/10, né? Hoje é quinta-feira. Vamos para mais uma aula de algoritmos. E antes da gente entrar num conteúdo novo, vamos dar uma rápida passada aqui sobre os laços de repetição que a gente viu semana passada com o professor Aislan, né? A gente trabalhou com laços de repetição, mais especificamente, a gente trabalhou com que tipo de laço de repetição? Qual que era o comando que a gente usava lá para os laços de repetição? O comando while, né, igual o Márcio falou. E o while trabalhando de que forma? O professor Aizan tinha comentado que tem duas formas de trabalhar com while. Uma é ele trabalhando em sequência, né, que a gente chama aí de contado, igual o Marcos comentou, e a outra é ele não contado. Então a gente vai fazer uma revisão rápida aí sobre o while contado, e depois a gente vai entrar no while não contado. E o for, Lucas, se der tempo, a gente começa hoje, senão fica para a semana que vem, tá? Parte de repetição. Bom, quando que a gente utiliza, né, um laço de repetição? A gente usa um laço de repetição quando a gente tem alguma atividade para fazer, ou a gente tem algum código, ou a gente tem alguma instrução, e a gente quer fazer aquela instrução mais de uma vez. Então a gente precisa, por exemplo, fazer uma tabuada do 1 até o 10, do 1 até o 100, do 1 até o 1000. Então você precisa ficar repetindo um código. O que que o laço de repetição vai fazer para a gente? Ele vai pegar aquele código e vai ficar executando ele repetidamente até que uma determinada condição lá seja satisfeita. Então, como eu já disse o nome ali, né, condição, ela vai fazer parte e ela vai ser fundamental para a gente controlar aí o nosso laço de repetição e não entrar naqueles casos do loop infinito. Lembra que o Aislan abriu lá o terminalzinho, mostrou lá a parte de gerenciamento de memória e tudo, com 2 linhas de código, ele não enchia a memória, que tinha bastante, né, mas em termos de processamento ele acabava gastando bastante. Quando a gente fala aqui em while, né, e condições, tudo que a gente aprendeu lá no if vale aqui também. Então a gente pode criar condições utilizando o end, utilizando o or, utilizando o not, fazendo várias comparações. Então, tudo aquilo que a gente viu lá de condições do if, aqueles operadores, maior, menor, diferente, tudo aquilo também é válido aqui para a gente trabalhar com o while, tá? Tanto que a anotação em termos de estrutura, né, é bem semelhante ao if. A única coisa que mudou é que de if a gente trocou para while. E dessa forma a gente tem um laço de repetição e não somente uma estrutura de decisão. A gente tem que ter cuidado, né, como eu comentei, em algum momento a gente tem os passos ou o jeito de criar o código, a gente sempre vai passar algumas dicas, né, a gente sempre tem que tomar esse cuidado de que essa condição em algum momento tem que se tornar falsa, para não cair naquele loop infinito. Então, por exemplo, aqui a gente tem um laço de repetição, né, eu tenho um print, coloquei um while true aqui, ou seja, um laço de repetição que a condição, eu já coloquei o valor ali, não coloquei nenhuma condição para verificar, a gente colocou um print lá dentro, ó, e um print do fim do programa. Então a gente sabe que o nosso código do while está aqui, e o nosso bloco de instruções é só uma linha ali, né? Só um print. Então, se eu executasse esse programa, vamos dizer assim, né? Com essas poucas linhas, a gente ia entrar no que a gente chama de loop infinito, porque aquela condição ali, no caso, o true, que é o valor lógico que eu injetei diretamente ali, em vez de criar uma condição, ele nunca vai se tornar falso. Então, esse é um programa que vai ficar rodando infinitamente lá no terminal, e a gente vai ter que parar, né, ou fechar ele, ou vai ter que forçar uma parada para ele. A gente está falando em terminal, a gente está falando aqui num programa coisas mais simples, mas imagine que a gente tem um projeto grande com Python lá, a gente fez alguma coisa para reconhecer a placa dos carros que estão passando, e daí, de repente, sem querer, um carro passa e você não programou direito, ele entra num loop infinito. Ele não vai conseguir capturar mais nada ele não vai ter seu funcionamento normal, ele vai ficar travado em alguma parte ali. Então é muito importante a gente controlar isso. A gente dá exemplos simples, né? Mas na prática a gente tem que tomar muito cuidado porque pode acontecer algum comportamento lá inesperado ou aquela condição, por algum motivo, a gente não pensou em algum caso que alterasse ela, e a gente acaba caindo nesse problema. Então a gente fica lá, por exemplo, estou fazendo um jogo, só que daí esqueci de programar alguma coisa no laço de repetição, entrei num loop infinito, ó, e isso fica ali eternamente até finalizar. Então qualquer cenário, seja para um jogo, para uma envolvendo uma coisa
de reconhecimento, seja para um servidor web, qualquer linguagem de programação, a gente sempre tem que tomar cuidado com os laços de repetição, tá? Eles são muito úteis, mas mal programados, eles são perigosos. Então a gente começou a ver que tem duas formas de trabalhar com while. Uma delas a gente chama de laço de repetição contado e a outra não contados, né? Quando a gente não tem lá, não sabe quantas vezes vai executar. Os laços de repetição contados, eles são aqueles que a gente sabe quantas vezes a gente quer pegar aquele bloco de instruções e executar. Por exemplo, quero fazer a tabuada do 1 ao 10, ou eu quero percorrer aqui, vamos supor que a gente tem uma lista aí igual tem 42 pessoas online aqui, eu quero mostrar o nome das 42 pessoas na tela. Você não vai precisar fazer 42 print. A gente vai lá, cria um laço de repetição, eu sei que são 42 pessoas, é uma situação que a gente cai nesses casos aí de laço de repetição contado. Então, quando você sabe, vai ser 1.000, vai ser 2.000, vai ser X vezes, né? Esse X aí pode ser um valor que o usuário vai informar, mas você sabe que vai ser X vezes, não vai ser nem menos, nem mais e nenhuma outra surpresa. Quando a gente tem essa situação, a gente precisa de 3 coisas. A primeira coisa delas é uma inicialização, que a gente geralmente chama, né, cria uma variável e fala que é o nosso contador. Então, por exemplo, eu crio uma variável lá antes do meu laço de repetição, conte é igual a 0. Então aqui eu estou atribuindo um valor 0 para ela, eu coloquei na mão, mas eu poderia pedir para o usuário digitar, né, qual é o valor inicial, né, que você quer, alguma coisa. Então, o importante é saber que você tem que definir uma variável aí para ficar aí de contador aí do nosso laço de repetição. A segunda coisa que a gente precisa é criar uma condição que vai controlar o nosso laço de repetição e que envolva essa nossa variável contadora aí, né, que envolva esse nosso contador. E o terceiro item que a gente precisa, né, nesses casos, que aqui não são regras absolutas, né, que valem para todos os casos, mas na maioria dos casos a gente vai ter essas 3 coisas. O terceiro é o incremento, seja para aumentar ou para diminuir o valor do contador. Então aqui eu estou aumentando meu contador de 1 em 1. Eu poderia aumentar de 2 em 2, eu poderia diminuir, você poderia fazer alguma conta. Então o importante é você ter uma instrução aí, né, que vai alterar de alguma forma o valor desse conte. Então essas são as 3 coisas que a gente geralmente tem que ter. Façam um exercício, tem que fazer um laço de repetição assim, que vai do 1 ao 100. Então você já vai lá, já coloca o seu laço de repetição, a variável de inicialização, né, como nosso contador, a condição baseada nela, e lá dentro do while, geralmente no final, né, mas isso não é regra, depende muito da lógica, né, mas geralmente no final você altera o valor dessa variável contador aí, aumentando, diminuindo, ou de alguma forma a gente altera o valor dela. Aí eu coloquei, por exemplo, aqui um print, né, o que ia acontecer aqui? Tendo as 3 coisas, né, e se eu executasse esse programa, eu teria isso daqui, ó. Então, aparecer lá, vamos contar 0, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na minha condição ali, eu fiz uma condição envolvendo o número 10. Só que o 10 não saiu na tela. O que eu teria que mudar aí para aparecer o vamos contar 2.10? Eu quero que apareça o 10 ali, né? Nesse caso aí Colocar foi só 11. até o 9. Oi? Colocar 11 no lugar do 10. Daí não vai somar 11, vai somar até o 10. Eu poderia colocar ali, enquanto o conte for menor que 11, né? Então aqui seria uma opção, eu colocar 11 aqui, seria uma alternativa. Tem outro jeito de fazer isso? Sem trocar aqui para 11? Ó, o Márcio colocou, eu poderia colocar aqui menor igual a 10. Seria um outro jeito também. Então a gente sempre fala, né? Não existe um único jeito de fazer, de resolver um problema. Então tem gente que pensa de um jeito, pensa do outro, mas as duas são alterações válidas aí para a gente resolver isso daí. Beleza? Poderia colocar, o Márcio comentou, eu comecei no conte 0, mas eu não quero começar no 0, então eu poderia começar aqui no conte 1. E daí contaria de 1 a 10. Então tudo depende do que a gente quer fazer, do que o problema demanda, para você definir qual vai ser o seu valor inicial, qual vai ser lá o seu valor final e qual que vai ser lá o passo a passo, né, o incremento que você precisa colocar aí no seu programa. Quando queremos que um bloco de instruções seja executado lá um certo número de vezes, né? O que esse programa aqui vai fazer agora? Ele é semelhante ao anterior, né? A gente vai ver o que acontece quando a gente executa ele, que a gente fala que saiu lá, ó, um monte de vezes, saiu um monte de print, ó. Mas o que realmente acontece quando a gente vai executar um algoritmo desse, ou um programa? Aqui a gente tem o mesmo programa. Eu tenho um print de início, eu tenho minha variável contadora, eu tenho uma condição
que está envolvendo essa variável contadora, e eu tenho o meu terceiro item, que é o incremento, ou seja, eu estou alterando o valor dessa variável em algum momento. E daí aqui dentro, né, dentro do while, a gente pode ter lá quantas instruções forem necessárias, tá? Pode ter if, pode ter else, pode ter um monte de outras coisas aí. Então, por exemplo, como eu peguei esse algoritmo e rodei o algoritmo. Então, coloquei lá print início do algoritmo. O que, que vai sair na minha tela? Início do algoritmo. Vai sair o print que eu coloquei ali. Criei a minha variável de controle, minha variável contador, e falei que é 1. O que, que acontece lá na memória do computador? O count lá em algum lugar, eu vou ter um espacinho na memória e vou guardar o valor 1 para o count, que é o meu valor atual. Depois a gente vem para essa linha. Então, lembrando que o Python, como ele é uma linguagem interpretada, ele é executado como se você estivesse fazendo a leitura de um texto. Ele vai lá, executa a linha 1, executa a linha 2, executa a linha 3, e daí assim ele vai dando sequência. Pode ser que ele executa 4, 5, volta lá para a linha 3, que é o que acontece, mas ele é executado linha a linha, tá? Quando ele chega aqui, a gente tem uma laço de repetição e a gente tem uma condição. O meu count é menor do que 6, então a gente tem aqui do lado a instrução. O meu 1, ele é menor do que 6, então a gente já tem que isso é verdadeiro. Como isso é verdadeiro, a execução ali do programa vai passar para dentro do bloco de instruções do while. Então ele vai colocar na tela, o valor de count é 1. Beleza, saiu aqui no print na tela, o valor de count é 1. E depois eu faço o que com a variável count? Eu altero o valor dela. Então o valor dela, que era 1, né, que era aqui dessa minha conta, que é o valor atual 1, eu somo com 1, fica em 2, e eu atualizo o valor da minha variável count. E nesse ponto aqui eu já rodei todo o meu bloco de instruções que tinha dentro do A, ele acabou, eu sei pela indentação ali que ele acabou. Ele volta lá para cima para verificar a condição. Ó. Agora o meu count, que vale 2, continua sendo menor do que 6. Então, beleza, isso aí é verdade. Ele vai lá, executa o print, mostra o valor de count, que atualmente é 2, faz a continha ali de novo, ó, pega 2 mais 1, que é o valor atual, faz a conta, coloca 3, armazena esse 3 na variável count, né, atualiza o valor dela, acabou o bloco de instruções aqui do while, volta lá para o início, e assim ele fica repetidamente, ó, 3 é menor do que 6, verdadeiro, ele coloca, executa o print, aumenta o count para 4, volta aqui de novo, o 4 é menor do que 6, verdadeiro, então ele entra dentro do while, faz o print, faz o incremento, né, muda o valor, e volta, sempre ele, quando ele conclui o bloco de instruções aí que pertence ao while, ele volta lá para verificar a condição. Então aí aqui que a gente fala que a gente tem um laço de repetição. O que, que acontece? Ele executa o código que está ali dentro várias vezes. Seria como se a gente copiasse ali um Ctrl+C, Ctrl+V, essas duas linhas aqui, ó, e colasse elas 6 vezes na tela. Só que a gente está falando de um caso simples, né? Colar 6 vezes na tela. E se eu quisesse algo aí até 100, até 200, até 1000, até 1 milhão, se eu tenho lá uma lista de pessoas do Facebook, se eu tenho bilhões de pessoas, aí é totalmente inviável você fazer tudo na mão. Então, o laço de repetição se torna fundamental. Então, 5 é menor do que 6, true, verdade, faz o print, atualiza o valor de count, né? 5 mais 1, 6. Volta para lá, 6 é menor do que 6, então aqui nesse momento, ó, a gente tem que essa condição ela deixou de ser verdadeira, porque o 6 não é menor do que 6, né? O 6 é igual a 6. Então isso aqui se torna falso, ele simplesmente para de executar, ele não entra aqui no while, ele finalizou o while e ele continua a execução do programa. Então daqui para baixo agora ele vai executar o código. E o while ali acabou, morreu. O while já fez o papel dele de código. Então, isso é o que acontece quando a gente tem um laço de repetição contado e executa ele. Ou seja, o código que está dentro do while, ele fica sendo executado repetidamente. Ele executa, depois ele volta lá do início, executa. Seria como se eu tivesse copiado e colado esse código várias vezes na tela aí, tá? Então, ele é executado várias vezes. Aqui a gente tem um exemplo bem simples, mas esse count aí, essa variável que está, esse contador que está tendo valor alterado, ele vai ser fundamental lá na frente. A gente vai usar demais ele, seja para acessar alguma coisa de alguma lista, seja para verificar um valor, fazer uma conta. Então a gente vai usar muito ele aí. Não é só para contar e limitar quantas vezes a gente vai executar isso daí, não. Aqui é a mesma coisa, né? A mesma animaçãozinha, só que daí aqui o meu incremento agora é de 2 em 2, ó. Então não é de 1 em 1. Lembrando que esse A mais igual a 2 é a mesma coisa que A é igual a mais 2. Ele só, se eu fosse, só tira aí o A e simplifica, tá? Mas é a mesma coisa. Vou apagar aqui.
Ó, repare que daí agora ele está de 2 em 2, ó, passou a valer 7, 7 é menor do que 10, imprime o 7 aí na tela, faz o incremento de 7 para 9, ele volta lá, o 9 é menor do que 10, é verdade, faz o print do 9, aumenta para 11, volta para cá e agora ele tem a condição falsa. E daí ele para de executar o código e acabou. Acabou porque só tem isso daí, né? Mas ele para de executar o laço de repetição. Então a gente já fez ali, né, alguns exercícios com o professor, no caso aí o da tabuada, né? Que era, faça um programa que recebe como entrada um número inteiro informado pelo usuário. Calcule e apresente na tela a tabuada do 1 ao 10. Então esse exercício aqui, deixa eu achar o meu laço de repetição. O tamanho da fonte aqui tá beleza? Certo? Vamos criar lá um laço de repetição contado. Então a gente precisa de 3 coisas. Qual é a primeira coisa que eu preciso num laço de repetição contado? A variável conte. Isso, a variável conte. Eu posso utilizar de em vez de conte? À vontade. Posso usar x, eu posso usar a, você pode usar qualquer valor aí, tá? Eu vou chamar aqui de a, então, só para não ficar igual o conte lá do problema. E eu quero fazer a tabuada, vamos olhar meu problema. Eu quero a tabuada do 1 até o 10. Então a gente sabe quantas vezes a gente vai executar isso daí. E qual que vai ser o valor inicial da minha variável contadora? 1. Eu vou começar em 1, que ali já deixa claro que é do 1 ao 10. A segunda coisa que a gente tem, o que que é? A gente precisa While. criar o meu while. E eu preciso colocar uma condição aqui, ó, deixa eu colocar o while, 2 pontos. Eu preciso colocar uma condição que vai envolver essa variável contadora. Qual vai ser a minha condição aqui, ó, sabendo que eu quero a tabuada do 1 até o 10, incluindo o 10? A menor Menor ou igual a 10. A menor igual a 10. Aí pode ser naquele mesmo caso ali que acho que o Iago tinha comentado. Pode ser 11, né? A menor que 11, aí que tanto faz. E a terceira coisa que eu preciso no laço de repetição, o que que é? Com o laço de repetição contado. Mais conte, né? Incremento. Isso, o incremento. Então eu vou colocar A é igual a A mais 1. Se eu executar isso daqui, eu já vou ter o que eu preciso? Já vai calcular a tabuada? Deu. Mas não vai printar. Ele já vai calcular a tabuada aqui? Sim, senhor? Não. Ele vai A calcular do ou 1, não? né? Realmente não. A do 1 não vai. Eu fiz alguma conta até agora, além do incremento? Não Ah, fiz vai. nada, né? Eu Você só não criei o while, ó. multiplicou. Criei o A1, só fiz a condição, fiz o incremento. Se eu rodar esse código aqui, ó, Vai ter a aqui, tabuada do 1. Python, ó, o que que ele fez? É que ele tá, a minha tela desceu, tá? Mas ele tá aqui embaixo. O que que ele fez? Ele não fez nada, ó. O que que apareceu na tela aqui, ó? Não apareceu nada, porque eu não coloquei print, eu não fiz conta, eu não fiz nada, então ele não apareceu aqui. Então aqui para a tabuada, a gente tem várias formas. Ah, eu não consigo fazer tudo numa linha só. Você pode criar uma variável para fazer para armazenar o valor ali da tabuada e depois mostrar no print, ou você pode fazer um print direto, ó. Direto no print. A primeira coisa que eu vou exibir então é, vamos supor que eu quero a tabuada do 3, né? Vou colocar aqui direto. Eu quero a tabuada do 3. Então vai ser 3, aí eu vou colocar lá entre aspas o sinalzinho de vezes, é uma string. Aí eu vou colocar aqui o A, eu vou colocar aqui entre aspas o sinalzinho de igual, e aqui eu vou colocar o meu 3 vezes o A. Certo? O que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou imprimindo na tela o 3, depois o 3 como um valor inteiro, né? Estou imprimindo. Depois eu estou imprimindo lá o asterisco na tela, ó, que daí é só um string normal, né? Só quero imprimir o sinalzinho de vezes. Depois eu estou imprimindo o valor da minha variável contadora, que é o A. Depois eu estou imprimindo o sinalzinho de igual na tela, ó, que ele é uma string simples. E depois eu estou executando aqui uma multiplicação, ó, 3 vezes A. Ah, pode fazer uma multiplicação, pode fazer uma conta dentro do print? Pode fazer, não tem problema nenhum. A gente poderia fazer uma, por exemplo, vamos chamar aqui de M, que seria multiplicação. Eu poderia colocar o código aqui, e lá no print eu colocaria lá o, vamos chamar de multi, tá? Só para não ficar um monte de letra avulsa ali. Poderia colocar a variável multi ali, não tem problema nenhum, as duas formas dão certo, tá? Se eu salvar esse código e executar ele agora, ó, eu já tenho aqui, ó, a tabuada do 3
que começa lá no 1, no 2, 3, 4, 5, 6 e vai até o 10. Beleza? Se eu executar esse programa aqui de novo, ele fez a tabuada do 3 de novo. Se eu executar de novo, ele fez. Se eu ficar executando isso aqui 10 vezes, ele vai fazer sempre a tabuada do 3. A gente consegue melhorar isso daqui, né? Eu não quero fazer sempre a tabuada do 3, ó. Quero deixar isso aqui mais dinâmico. Eu quero uma hora fazer do 3, uma hora do 5, uma hora do 8. Ah, professor, é só você mudar aqui então, ó. Você vem aqui, muda de 3 para 8, aí você muda aqui. Opa, foi 9, né? Muda para 9, salva, volta lá e executa. Fez a do 9. Ah, agora eu quero a tabuada do 3 de novo. O que, que eu tenho que fazer? Voltar lá e editar. Como que eu faço para deixar esse programa aí mais dinâmico, mais apresentável? E o que, que eu posso melhorar aqui? Para não deixar ele sempre fazendo a tabuada de um número fixo. Adiciona uma variável. Eu posso criar uma variável Com input. Uma variável com input. Então eu posso aqui, por exemplo, criar uma variável chamada num e pedir, igual o Márcio colocou ali, ó, faço o int, né, para converter para inteiro, faço o input e peço para o usuário. Ó. Coloco um print, ou perdão, um input aqui. Dessa forma, toda vez que eu rodo o programa, eu vou pedir para o usuário, eu vou criar minha variável. Eu tenho lá as minhas 3 coisas do while, né? A variável contadora, condição, não mexi em nada, em meu incremento. O que eu fiz foi criar mais essa variável num. Feito isso, já vai calcular do número que eu pedi ou não? Lá no mult tem que colocar o coisa? num vezes A. Isso, aqui na linha 6, em vez do 9, eu tenho que colocar o num vezes o A. Só isso? No print também. No print também, como aqui era 9, eu vou colocar num vezes A. Agora a gente já vai ter algo bem mais interessante, ó. Vou rodar o programa de novo. Ó. Número para a tabuada, vamos colocar lá 4. Aí ele vai lá e faz a tabuada do 4. Vamos conferir, ó. 4 vezes 1, 4, 8, 4. Agora tá certinho. Vou lá, roda o programa de novo. Número para a tabuada. Ah, eu quero do número 8. Beleza, fez a tabuada do 8, ó. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Então o laço de repetição, ele nos facilita muito nessa forma aqui, ó. Eu não quero a tabuada do 1 ao 10, eu quero do 1 ao 100. O que, que eu tenho que mudar nesse código aqui? O while ali. Isso, o meu while aqui, estou falando que ele vai terminar quando o A, né, passar de 10. Então, poderia colocar o quê? Igual o Márcio comentou, poderia colocar 100 aqui. Agora, se eu executo esse programa, ó, vamos fazer a tabuada do 6. Ó, ele fez rapidinho, ó, do 1 até o 100. E eu precisei mudar o quê? Precisei mudar um valorzinho, uma linha de código ali, para melhorar. Agora, imagina fazer tudo isso aqui na mão. A gente ia ter que pegar esse código aqui, ó, basicamente, colocar ele aqui 100 vezes, ó. Se eu quisesse ter o mesmo comportamento, ó. Teria que fazer isso aqui 100 vezes. Totalmente inviável, né, a gente fazer isso aqui, né? Fica até feio. Então, o laço de repetição, ele nos salva aí nessas situações. Professor, Oi. eu posso botar, tipo, um input ali no lugar do 100? Eu quero a tabuada do 6 até o número 4 milhões, por exemplo. Isso, só que o input não vai direto aqui, né? Não, Você então, tipo, cria ele anteriormente, mas pode. a variável e... É o que tem aqui no 2, ó. Faça um programa que recebe como entrada um número inteiro informado pelo usuário. Isso aqui a gente já tem, ó. Foi o que vocês fizeram aqui, ó. Tem um número inteiro informado pelo usuário. Além disso, eu preciso pedir para o usuário também um número inicial X e um número final Y. Então agora eu já preciso de mais duas coisas. Eu preciso de um número X, que vai ser o meu valor inicial, e o número Y, que vai ser o meu valor final. Em seguida, o programa deverá calcular e apresentar na tela a tabuada do X até o Y para o número do usuário. Entenderam a ideia aqui? Em vez de eu deixar meu programa ali, minha tabuada do 1 ao 10, que era o que eu tinha, eu quero que o usuário me informe o valor que ele quer da tabuada, me informe o valor inicial, que não vai ser mais 1, agora vai ser X, e me informe o valor final, que agora não vai ser 10, que agora vai ser Y. Que vai ser igual, quem que comentou isso? Acabou de comentar isso daí? Foi eu, professor. O Vinícius, né? Foi a mesma coisa que o Vinícius falou. O que que eu preciso alterar? Vão ditando aí para mim, ou manda no chat. O que que eu preciso alterar esse programa aqui para ele trabalhar dessa forma?
Vai precisar de outra variável, né? O input. E isso, vai ditando aí. O que, que eu faço? Para cima, para baixo? Onde que eu peço para o usuário digitar? Eu coloco input, nome de variável. Não sei. Quantas vezes? Uma Por variável, o exemplo, nome da variável. eu já tenho o A aqui, que é a minha variável contadora. É o A que determina aqui, ó, onde que minha tabuada vai começar. Poderia Então, em vez de 1, o que, que eu posso colocar aqui? usar um input, né? Isso, posso usar o input. Então, vou colocar int, input, valor inicial x. Ah, eu posso colocar ali valor inicial x e usar a variável a? Pode isso? Pode. Pode, aqui só o usuário vai ver, ele não vai saber se eu estou usando A ou se eu estou usando X, ó. Ah, não, professor, eu quero mudar para X. Então posso só mudar aqui para X, ó. Muda todo o A para X, ó. Aqui, vai ficar igual o enunciado do programa. Vamos mudar aqui, vamos mudar aqui, mudar aqui e vamos torcer para não ter errado nada, tá? Se fosse um programa maior de muitas linhas, eu nem ia mexer no nome dessa variável. Então eu já vou ter então o X com o valor inicial da tabuada. O que que eu preciso agora do usuário? Além do X, O Y. eu preciso do Y, então vou fazer a mesma coisa. Put. Eu tenho o X, valor final Y, tenho o número para tabuada e a minha condição, como que vai ficar aqui agora? Troca o 100 pelo Y, né? Só trocar o meu 100, que é quem define o meu valor final aqui de parada, então em vez de 100, ele vai ser Y. E agora eu já vou ter aqui o multi, ó, que vai ser o meu número digitado pelo usuário vezes o X. Eu vou mostrar na tela aquele esqueminha, né? O número, o vezes, o valor de X, o igual e o multi. E vou subir o valor de X, vou incrementar em 1. Assim o meu X vai ficar aumentando até ele chegar no Y. Vamos testar isso daí, ó. Ó, valor inicial, me fala um valor inicial para tabuada aí para X. 7. 7. 7. E o valor final acho que era uns 4 milhões, né? Vamos colocar aqui 4 milhões. Ó. 5, 6. Vamos ver se demora ou não. E o número da tabuada agora? É do 12. 12. Vamos rodar lá, ó. Vai demorar um pouco, mas vai fazer, ó. Aqui Tá lá. fazendo a tabuada para mim, do 12, que começou lá no 1, que agora não consigo nem voltar ali. E ele vai fazer até o 400 milhões, tá no 500 mil já. O que que manda nessa velocidade? Tem como eu aumentar, fazer isso aqui mais rápido? O que que eu precisaria mudar aqui no meu computador ou no meu código para deixar isso mais rápido? A memória RAM. A memória RAM? Mentira, não sei não. Não entendo não. Você já estava estudando arquitetura ou não? Não sei. Arquitetura de computadores não tem no primeiro ano, a disciplina? Não, professor. Segundo Ainda ano. não tem não, No professor. segundo? Para quem já viu aí, o que que é o cérebro do computador? Quem faz essas contas, essas É a operações? CPU. Você vai Isso. precisar de um processador com mais núcleos, né, professor? É o CPU. Então aqui eu teria que ter um processador melhor para rodar isso daí. Ou, né, eu não sei se eu acho que vocês vão ver isso aí lá no quarto ano com o professor Eduardo, que é a parte do paralelismo, né, ou trabalhar com mais núcleos e outras coisas assim. Eu não sei se tem contato, que é algo bem complexo de se mexer. Mas existe essa possibilidade de você utilizar mais núcleos aí para a operação. Só que daí são coisas bem mais técnicas. Mas ele vai concluir até rápido, ó. Mais rápido do que fazer na mão, não foi? Só meter um overclock no processador No já era. processador. Então tem várias formas aí de aumentar um pouco o poder de processamento. Mas ó, fiz a tabuada ali para mim do 12 até, nem sei que número começou lá atrás, não dá nem para voltar, mas foi do 7 até o 4 milhões, ó. E se eu não tivesse laço de repetição, tivesse que fazer isso aqui na tela, ia dar um programa lá de trocentos megabytes de tamanho. Então, com o meu programinha simples aqui, ó, eu consegui deixar ele bem genérico e criar uma tabuada aí que vai do número que o usuário quiser resolver ou calcular. Beleza? Dúvidas até aqui? Ó. Então vamos lá para mais um programa. Faça um programa
que recebe o número inicial x e o número final y. Em seguida, o programa deverá verificar e informar na tela quantos números pares tem entre x e y. Então, ó, eu já tenho uma estrutura parecida à tabuada. Entenderam a ideia aqui? Ó? O que vai acontecer? Eu vou criar um programa. Eu preciso que o usuário me informe um valor inicial x, um valor final y. Então, é bem parecido com o da tabuada. Só que eu não vou calcular a tabuada ali, né? Eu não vou precisar daquele número da tabuada. Em vez disso, eu quero informar na tela, ó. Eu preciso verificar, informar na tela quantos números pares tem entre x e y. Ele pediu para você informar quais são os números pares entre x e y? Não, professor. Ele não pediu, né? Ele pediu o quê? Somente quantos números pares tem entre x e y. Certo? Então, como ele não pediu quais são os números, a gente não precisa informar quais são os números. Eu só preciso contar lá quantos números eu tenho, pares entre x e y, e informar na tela, ó, você tem tantos números pares. Beleza? Então, vamos aproveitar esse programa aqui, ó. Então, não é mais a tabuada, eu vou tirar aqui o num. Eu vou tirar aqui o cálculo da tabuada, só que a gente ainda permanece, ó, com o nosso x, que é a nossa variável contadora, né? É ela que é o motorzinho aí do nosso laço de repetição. Eu tenho o meu segundo item lá, que é a minha condição em cima do x, e eu tenho o meu terceiro item, que é o incremento aí do x. Então, eu já tenho essa estrutura pronta aí, beleza? O que que eu preciso agora? Eu preciso contar quantos pares tem entre x e y, certo? Como que eu faço para verificar se um número é x ou y? Perdão, se um número é par ou ímpar? Se ele for divisível por 2 e sobrar Faz o 0, é resto par. pelo 2. Exatamente, eu posso ver lá se ele é divisível por 2, se o resto disso daí for 0, quer dizer que ele é par. Onde que eu vou verificar isso daí? No if, No if. E onde que vai estar esse if? Dentro ou fora do while? dentro do while. Dentro do while, ó. Dentro Eu vou do verificar if. Posso colocar um if aqui dentro, professor? Ixi, agora lascou, hein? Pode ter um if dentro do while? Com cerveja. Claro. Pode. Você pode ter outro while dentro desse while aqui, ó. Se quiser colocar um outro while aqui, você pode fazer. Se for um while contado, o que que tem que fazer? Tem que fazer lá a variável, aquele mesmo esqueminha. Tem que fazer a variável, colocar a condição lá em cima do A e fazer o outro incremento aqui dele, ó, respeitando sempre a indentação, tá? Então você pode utilizar qualquer coisa. Por que que a gente fala que quando chega em laço de repetição vira uma bola de neve? Porque daí você pode, tudo que a gente está aprendendo agora, eu posso ter aqui dentro desse while um outro while que faz um outro monte de coisa aí. Pode ter um laço de repetição, pode ter condição, pode ter if, é o if, então aí aqui o céu é o limite para nossa programação, tá? Por isso que fica complicado. Pode ter outro if aqui dentro também, ó. Então aqui pode ter um outro if, depois você tem um outro while lá dentro. Vixe, aqui agora, desde que você respeite essa indentação, né, ó, isso aqui tá dentro, tá aqui. Tudo que tá dentro do if, repara que eu vou dar um enter aqui, ó, ele já vem mais para cá. Então, desde que você cuide aí corretamente da hierarquia do seu código, você não vai ter problema. Como que é a condição aí para eu verificar se o x é par ou ímpar? Tem que colocar x. Qual que é o operador lá que pega o resto da divisão? Porcentagem. Porcentagem, 2. Eu preciso Igual, verificar igual a zero. se isso aqui é igual a 0. Se isso for verdade, se isso for verdadeiro, se isso for true, o que que eu vou fazer? Aumentar a contagem de número par. Aumentar a contagem de número par. Exatamente. E Mas tem onde que criar que tá a variável minha antes. contagem? Tem que criar a variável. Eu não tenho ela em lugar nenhum, eu preciso criar essa variável antes. Antes do if ou antes do while? Antes do while. Do while. Antes do while. Por que antes do while e não ali antes do if? Porque ela vai ficar somando depois. E se for dentro do while, dentro do if, aí não vai, né? Por exemplo, vou criar aqui uma variável chamada pares. Eu preciso dar que valor para ela? 0. 0. Por que que eu não deixo ela aqui embaixo, ó, dentro? Porque senão, a cada rodada do while, o que que vai acontecer com o valor dela? Vai voltar pra 0. Vai voltar para 0. Então, você pode ter lá 4 milhões de números.
A cada vez que ele voltar para o while, ele vai zerar o valor de pares. E daí, no final do seu programa, no máximo, ou vai ser 0 ou vai ser 1. Então, por isso que a gente cria essa variável aqui fora. Porque ela vai nos auxiliar, ela vai fazer uma contagem. Então, eu preciso criar essa variável, atribuir um valor a ela. Você não pode simplesmente colocar aqui dentro pares igual a pares mais 1, se ela não existe aqui. Porque daí você vai ter um problema, né? Quem que é pares aqui que está querendo fazer a soma? Ele não sabe. Agora, dessa forma aqui, quando você cria ela antes, você consegue usar essa instrução aqui, ó. O que essa instrução aqui está fazendo? Se essa condição for verdadeira, ou seja, se eu pegar o meu x, dividir por 2 e isso for 0, então eu pego o valor atual de pares, que no caso lá é 0, somo com 1 e atualizo o valor dela. Então ela também é uma variável contadora, mas é uma contadora com outra finalidade. Ela não tem nada a ver com o meu laço de repetição. Ela só serve para contar os pares. Por fim, eu preciso... É como se fosse uma somatória mesmo. Por fim, eu preciso apresentar na tela somente quantos pares eu tenho. Aonde que eu vou colocar esse print aí para falar? Você tem tantos pares. Fora de if. Fora do if. Dentro do while ou fora do while? Fora do while. Fora do while. Por que eu não coloco esse print dentro do while? Porque senão vai ficar repetindo a mesma coisa. Exatamente, senão vai ficar, você tem um par, você tem 2 pares, você tem 3 pares, 4 pares, 5 pares. Cada vez que ele encontra o par, ele vai mostrar alguma coisa na tela. O meu programa tá errado em si pro Python? Em Python não, mas a lógica tá errada. Por quê? Porque aqui no enunciado a gente diz, ó, informar na tela quantos números pares tem entre x e y. Então eu não estou pedindo para informar toda hora. Então essas coisinhas, esses detalhes é o que a gente vai avaliar, não nessa primeira avaliação, mas porque era a primeira, né? Mas agora Tá a gente começa a informando na avaliar tela. essas coisas, né? Oi? Não tá printando, então não tá informando na tela. Isso, é que eu não coloquei. Agora eu vou colocar ele aqui, ó, print. Vocês já viram como que se utiliza... Eu vou mostrar um outro jeito de utilizar o print. Vocês já viram utilizar o print como format? Uhum. Alguém já viu? Ó, porque daí o que que acontece? Se você coloca tudo individualmente, eu teria que colocar assim... você tem pares... números, vamos colocar assim, né? Números, eu não sei se tem números pares entre x e... Vendo que eu tive que colocar um monte de vírgula e separando, vamos só executar esse programa para ver se ficou certo. Então vou colocar lá, o valor inicial, vou colocar 1 do x, valor final, vou colocar 10. Ele fez a continha, tem 5 números pares, aí ele ficou entre 11 e 10, né? Por que que ficou entre 11 e 10? Você colocou 10 e não tinha a menor ou igual ali, né? Onde? No Y. O valor de y, quanto que é, ó? Final, o valor de y tá 10. Mas quanto que tá apresentando o valor de x aqui na tela? 11. Por que que tá 11 e por que que não tá 1? Porque x é igual a x mais 1. Isso, porque aqui eu fui alterando o valor de x, né? Eu fui mudando, eu fui incrementando, eu fui subindo. Então, daí nesse caso, eu poderia ter uma outra variável lá e guardar o valor de x para eu saber qual é o valor inicial. Se eu quisesse apresentar alguma coisa aqui, ó. Eu poderia criar aqui, ó, vamos colocar de VI, que é o valor inicial, é igual ao x. Daí aqui, em vez de mostrar o x, eu mostraria esse VI, que é o valor inicial. Porque nem sempre vai ser 1, certo? Então agora vamos rodar o programa de novo. Vou colocar lá 1, coloquei lá 10. Ó, você tem 5 números pares entre 1 e 10. Vocês estão vendo que a gente precisa ir ajustando as coisinhas, ó, conforme a necessidade. Ó. Eu tinha colocado o print lá errado, mas o x já recebeu outro valor, então o que que eu fiz? Na hora que eu acabei de criar o meu x, eu criei uma outra variável, valor inicial, e guardei o valor de x nela. Porque esse valor inicial eu não mudei, ó. Só para não ficar veio, vou colocar aqui o valor inicial. Tá mais interessante. E daí eu não mudei esse valor inicial em lugar nenhum, ó. Coloquei ele aqui embaixo. Beleza? A outra forma de fazer o print igualzinho isso daqui, com o format, é assim, ó. Você coloca print, aí você coloca as aspas,
e coloca, ó, deixa eu tirar aqui, ó, tem. Aí, em vez de você fechar aspas, colocar vírgula, colocar variável, você faz assim, ó, abre e fecha chaves, sem nada. Pode ver que o meu visual até identificou que mudou a cor, quer dizer que isso aí tem alguma outra finalidade. Você tem pares entre. Aí aqui, quando você quer um valor de uma variável, você coloca ele de novo e isso daqui. Então, quando você quer apresentar uma mensagem mais bem elaborada, é mais fácil você colocar a sua mensagem inteira e naqueles lugares que você tem a variável, você só abre e fecha a chave. Ó. E daí aqui no final, sem dar espaço, né, colada na sua string, a gente chama ponto .format. O que o format vai fazer? É uma função, tá vendo que ele está ligado com a string? Ó? É uma função que toda string tem e serve para você formatar ela. Formatar para quê? Então aqui eu vou colocar o pares, eu vou valor inicial e y. Ficou um pouquinho maior, só diminuir o zoom aqui. Ficou um pouquinho maior a instrução. Só que isso daqui e isso daqui é a mesma coisa. Aí o que o format vai fazer? Ele vai pegar o pares e vai colocar na primeira ocorrência das chaves. Depois ele vai pegar a variável valor inicial, vai colocar na segunda ocorrência, vai pegar o y e colocar na terceira ocorrência. Tem uma outra forma de fazer isso aqui também, ó. Deixa eu copiar. É a mesma, basicamente a mesma coisa. Até aqui. Só que daí no Python, eu não sei em qual versão que surgiu isso, tá? Se é na 6, na 7, eu não tenho certeza. Você pode colocar um F, já dou um grau aí, Diogo. E daí você pode colocar o nome da variável aqui dentro, ó. Pares, valor inicial e o Y. Mas tem que ter esse F aqui na frente, tá? É como se fosse um atalho para o format aí, tá? É uma maneira também de se fazer. Então, são 3 formas de se utilizar o print aí. Pode falar, Diogo. Sabe o que é estranho, professor, nisso? Ah, Que na primeira vez que ele roda, o código não roda sempre da esquerda para a direita e os valores são declarados no final. como? Não é. Tudo não roda da esquerda para a direita primeiro? O Cê- código? em que lugar, por Por exemplo, exemplo? se você faz um cálculo, ele calcula primeiro da esquerda para a direita, não é? Ah, por exemplo, você tem uma equação aqui, alguma coisa. Ah, por exemplo, aqui, né, ó, no x mais 1, você diz que ele vai começar calculando assim, né? Isso, E daí no final da operação ele armazena o valor aqui. isso. Ou não? Acho que eu não entendi a pergunta Tem, direito, tem uma mas é Professor, isso ordem. é mesmo. porque você printou, então ele está dizendo que o valor que coloca dentro da chave, ele está no final. Não está no final da direita, entendeu? Ah, tá, você diz aqui. Isso. Sim. Ah, tá, é porque aqui não é uma operação matemática, tá? É, Aqui, então, isso que eu achei aqui é estranho. uma. Vocês vão ver lá na frente. Aqui, eu entendi o que você quis dizer, né? Por exemplo, se a gente tem uma operação matemática aqui, primeiro a gente faz essa conta que está aqui, começa fazendo assim a conta, né? Acha o resultado e guarda aqui. Nesse caso aqui dessa linha, isso daqui não é uma operação matemática. Isso daqui, ó, tá vendo que eu tenho, eu finalizo a minha string, coloco um ponto e coloco format, quer dizer assim, toda string, por padrão, ela já tem algumas. Ela é diferente de número. A string ela já tem algumas coisas disponibilizadas para ela a mais. Porque a string é um tipo de dados mais complexo do que um número, que é 1, 2, 3, 4, 5. Uma dessas coisas que uma string tem a mais é essa função aqui, o format. O que, que ela faz? Ela é uma função que serve para você formatar essa sua string. Então, na verdade, nesse caso, como isso aqui não é uma operação matemática, aí ele não vai resolver isso aqui e depois vai resolver isso aqui. Ele vai primeiro resolver. Opa, ele vai primeiro pegar, gerar essa string aqui, e daí essa função vai manipular essas variáveis. Perdão, vai manipular essas variáveis com essa string que está aqui, ó, ligada a ela, e daí sim ele vai deixar ela formatada bonitinho. Tá, mas isso vocês vão aprender sobre funções lá na frente, tá? Então aqui não é uma instrução matemática, não é uma operação matemática, que ele É, o realiza da professor esquerda Aslan para a também direita. disse nos comentários que antes dele printar para a gente, ele fez a leitura, o Diogo. Então ele já preencheu essas chaves com o valor antes de printar para a gente.
Exatamente, ele resolve tudo que tem dentro do print, ó. E o que que o format faz? O format resolve essa instrução aqui, ó. Resolve ela, coloca os valores já certinho aqui nesses lugares, e daí depois ele devolve essa string formatada. Seria como se ele pegasse ela, formatasse ela e devolvesse ela para o print. Tá? Aí depois ele executa o print. Ele executa sempre de dentro para fora, né? Igual na operação matemática, quando você tem os parênteses dando prioridade. Então aqui ele vai executar essa instrução primeiro, format, vai resolver essa string, depois ele vai ter a string bonitinha formatada, aí o print vai ser executado. Beleza? Beleza, obrigado. Você pode usar ela assim, ó, mas se ficou meio vago, continua usando o print normalmente, ou tem essa outra forma aqui também, ó, que é você colocar um F aqui na frente, não pode ter espaço, tá? Tem que ser juntinho. Eu Coloca o tô usando a última. Isso, aí você coloca ela assim, ó. Às vezes é mais visível, tá? E agora, eu quero pegar esse mesmo exercício e quero alterar ele. Então, em vez de contar os pares, eu tenho que contar os ímpares. Então, eu não quero mais contar o par, eu quero contar os ímpares. O que que eu preciso modificar aqui? Troco 2 por 3. Troca o 2 por 3. 3. Será que é isso aqui mesmo? Mas se um for, um também é ímpar. Aí não vai fazer dar certo, né? Exatamente. Se eu pegar 1 e dividir por 3, não vai dar resto zero. Se essa instrução aqui, sempre que ela for igual a zero, eu tenho que ele é número par, o que que eu poderia mudar? Tem duas formas de pensar. Bom, se igual a zero ele é par, e se ele for diferente de zero, vai ser o quê? E se eu mudar aqui para diferente, ó? Se for Vai ser ímpar, diferente de professor. zero, ele vai ser ímpar. Você poderia utilizar, igual deixa eu ver, o Márcio colocou, pode usar o not, ó. Se isso aqui for verdadeiro, ele é par. Só que daí eu quero, se ele for verdadeiro, eu quero que ele vira falso. O que que você pode fazer? Você pode usar o not. Aí o que que o not vai fazer? Toda vez que for verdade, ele vai virar falso. Toda vez que for falso, ele vai virar true. Pode ser assim também. Tem mais algum exemplo que colocou? Igual a 1, ó. Eu poderia também, então, em vez de verificar se é igual a zero, colocar que é igual a 1. Porque como você está dividindo por 2, ou o resto vai ser zero, que daí foi exato, ou vai ser 1. Não tem uma outra opção quando você divide por 2, em termos de resto, tá? Então tem essas três formas de utilizar. Você pode colocar aqui igual a 1, você pode deixar o zero e usar aqui o diferente de zero, ou você pode deixar igual a zero e usar o not, tá? São três formas diferentes de se utilizar. Qual que é a melhor? Tanto faz, todas elas resolvem o problema do mesmo jeito. Então, ó, mudei um sinal, aí aqui em vez de números pares, né, só vou mudar meu print aqui, ó. Vou deixar números ímpares. Vou entrar meu código, vamos lá. Vou colocar aqui entre 1 e 3. Ó, entre 1 e 3 tem dois números ímpares, que é o próprio número 1 e que é o próprio número 3. E se, além de mostrar os números ímpares, eu quero, além de mostrar a quantidade, eu quero que ele mostre quais são os números que tem. Eu quero que ele fale, ó, o número tal é ímpar, número tal é ímpar, número tal é ímpar, número tal é ímpar, e lá no final eu quero que ele fale, ó, você tinha tantos números ímpares. Se eu quero mostrar na tela o número ímpar que ele encontrou, o que que eu preciso modificar aqui? Adiciona um print embaixo do if. E isso, posso colocar um print aqui dentro do if, ó. Porque esse print, ele só vai ser executado se a condição for verdadeira, certo? Então posso colocar um print aqui, ó, e colocar assim, ó, o valor daquela mesma forma. Vou colocar um F aqui no início, ó. O valor x é ímpar. Posso colocar um print aqui dentro, porque daí se essa condição for verdadeira, eu vou mostrar uma mensagem na tela. Isso não é o que o exercício está pedindo, tá? Só estamos brincando aí com ele. Eu vou mostrar essa mensagem aqui na tela e eu vou somar, vou aumentar o valor de pares aqui, né? Ah, professor, mas você está contando par ou ímpar? Eu estou contando ímpar. É que daí, como eu não mexi na variável, né? Ficou da mesma forma, mas eu poderia, para ficar mais nítido, eu poderia mudar aqui para ímpares. Ó. Mas no caso, todo número que passar por aí vai ser printado, ou só quando terminar o while?
Nesse caso aqui, todo número vai ser printado daí. Daí eu vou mostrar todos os números ímpares, né? Quer ver? Vamos voltar lá. Então, o Vamos maior só colocar vai aqui. ser a soma total. 1 e 10. É, Ó, ele vai mostrar, o valor de 1 é ímpar, 3 é ímpar, 5 é ímpar, 9 é ímpar, 7 é ímpar e 9 é ímpar. Depois ele apresentou ainda, tem 5 números ímpares entre 1 e 10. Então ele mostrou na tela e contou para mim. Ele fez duas coisas. Eu fiz duas coisas aí dentro do while. Agora, para mostrar todas de uma vez, ia ter que usar a lista, né? Aí tem que usar a lista. A pergunta do Vinícius foi a seguinte: se eu mostrasse aqui no final, ó, os números são, aí eu mostrasse tudo de uma vez só. Aí tem que utilizar a lista, que é o conteúdo que a gente vai ver depois de laço de repetição. Se com laço de repetição o bicho pega, a hora que chega em lista, rapaz, aí ele nem é, ele mais Famosos que pega. arrays. Laço é bem mais difícil, não é não? Com laço de repetição? Então, se você, para você trabalhar com lista, você precisa de laço de repetição. Aí, se você não dominou laço de repetição, você não consegue. A lista em si é fácil. A lista é uma variável grande lá. Agora, você manipular a lista aí depende do laço de repetição. É que aí mistura tudo. Aí a galera dá, aí Aí dá nó. depois vem objeto, aí mistura mais ainda. Objetos vocês vão ver o ano que vem. Em algoritmos a gente não vai ver objetos. A gente vai ver funções. Aí funções parece que os alunos vão para outra dimensão, assim, quando estudam funções. Transcender. É um negócio assim, mas a hora que você entende é moleza. No Python não tem do while. No Python só tem o while e o for. Tem várias formas de se trabalhar com o for. Né? Eu vi outro dia alguém perguntando do for each. Não tem o for each, mas tem um jeito semelhante ao for each. Mas o do while não tem. Então, porque o do while ele executa uma vez alguma coisa e depois ele repete. Então aqui você tem que já pensar, estruturar o seu código para funcionar dessa forma. Deixa eu ver que horas. Nem sei. Deixa eu ver que horas são aqui. Às 6h20. Eu vou. Não, eu tinha colocado outro exercício aqui, ó, mas eu vou deixar para vocês. Depende, no final da aula a gente resolve, tá? Que é esse aqui, ó. Eu acho que dá tempo, né? Faça um programa que peça 5 números para o usuário. E no final, apresente na tela somente o maior valor informado. Vamos resolver ele aqui, na verdade. Então, ó, eu quero um programa que vai pedir para o usuário digitar 5 números. Depois que o usuário digitou os 5 números, ou durante, né, não importa a lógica, né, ou seja, lá no final do programa, eu quero mostrar na tela somente o maior valor que foi informado. Então o usuário vai ficar digitando valores, digitou 5 valores, aí lá no final do programa eu vou colocar, ó, o maior valor digitado foi o tal. Como que eu faço esse programa aí? Pois ó, eu vou deixar vocês, vou dar uns 2, 3 minutinhos para vocês resolverem isso, e daí a gente vai fazer chamada enquanto isso. Pode ser? Pode ser, Isla? Pode sim. Deixa eu só confirmar algumas pessoas aqui. Tá. Se tiver aí, me avisa, tá, pessoal? O Anderson tá por aí, Anderson Santos de Oliveira, Arthur Vinícius, Bruno Fonseca, Diogo Mateus, Felipe Adrian, Gabriel Silva, Gustavo Marangoni, Jefferson de Lima, Jonathan Gabriel, João Pedro, Jonatas da Silva, Júnior César, peraí, Maiara, Paulo César, Rovani, Victor Brasiliano, algum desses que eu chamei tá por aí? No chat ninguém mandou nada, Isla. Não? Tá, pessoal, Rafael, posso dar um recadinho aqui com a molecada? Pode. A aula é toda sua. Pessoal, a gente não conseguiu ainda terminar de corrigir todos os exercícios da avaliação, tá? Já passei da metade aqui enquanto o Rafael estava apresentando. E até amanhã a gente posta para vocês a convocação, tá? A prova de recuperação a gente vai liberar para vocês na semana que vem, tá bom?
Então, na semana que vem, quem for convocado, na quinta-feira, inicia o tempo para a prova de recuperação. E também é a prova para os alunos novos, o pessoal que não fez a prova, tá bom? Então, quem é aluno novo tem que fazer essa prova aqui, então, como a primeira, tá bom? Recuperação para quem foi convocado e primeira avaliação para os alunos novos. Beleza? Outra coisa, para os convocados, na hora de resolver os exercícios da prova, vocês têm que utilizar as estruturas que a gente passou para vocês. Porque o que está acontecendo? Teve um monte de gente que está usando estruturas de Python exclusivo. Sabe, professor Rafael, aqueles comandinhos que toda aula a gente fala, não use, não queremos que vocês usem dessa forma, tá? Estou descontando nota aqui de todo mundo que está fazendo um peso ideal igual a if, não sei das quantas, else. Isso aqui não foi a estrutura que a gente está estudando. A gente está estudando algoritmos e não Python, tá bom? Outra coisa, comandinho if e elif tem parênteses. A gente falou isso também em todas as aulas. Tem uma galera aqui que não está usando parênteses nos comandinhos de vocês, tá bom? Outra coisa que eu queria falar com vocês antes do professor Rafael iniciar a atividade é que a gente está fazendo um planejamento, né, Rafael? A gente está pensando aí em começar algumas atividades presenciais, tá? Já temos aí, estamos chegando na fase 3 praticamente, de acordo com o cronograma, se nada mudar. Então, isso nos permitiria dar algumas atividades presenciais, tá? Ah, professor, é obrigatório? Neste momento, ainda não é obrigatório, tá bom? Neste momento ainda não é obrigatório, vai quem pode ir, e a gente vai manter as aulas remotas, mas a gente queria ter uma ideia de quem gostaria de ir e de quem não gostaria de ir, para a gente poder ter um mapa, se vai valer a pena a gente, digamos assim, propor isso aqui para a coordenação do curso, para a direção do campus, etc, etc, etc. Então, eu gostaria que vocês respondessem este formulário que eu coloquei ali no chat para vocês. Opa, professor. Possível. Posso tirar uma? Vai ser, no caso, só a aula de vocês? Então, para o primeiro ano, em princípio, seria só a gente, né, Rafael? Pelo que eu entendi. Eu não vi da galera quem se ofereceu lá, mas não sei dizer. Tá? Como nós estamos em 2 professores, fica mais fácil, porque um pode estar lá, o outro pode estar no remoto, e a gente pode inverter isso daí. Tá? Então, quem não pode ir, continuaria tendo a aula remota, pelo menos enquanto nosso regimento disser para ser remoto. Tá bom? Então, quem quer e quem pode, né? Porque tem gente que é de fora, aí não tem ônibus, etc, etc. Né? Então, quem quer e quem pode, por favor, preenche lá que quer e que pode, ou preenche lá que não quer e que não pode. Pessoal, lá tá, por exemplo, eu não quero, ou eu não quero, eu não posso, enfim, a minha resposta é não. Aí tem outras perguntas lá que são destinadas a quem tem interesse. Então, por exemplo, tá lá, eu não concordo com as aulas presenciais. Não quer dizer que você não concorda com todas as aulas, quer dizer que para algoritmos, como você não pode, então você não concorda com aquela opção, tá? Então é só marcar ali. Não é com isso aí é só para mim e pro Islam. Isso aí a gente não vai na direção, né? É só para a gente ter uma ideia. Quero saber, a gente tem tantos alunos interessados, é melhor fazer na quinta, é melhor fazer na segunda, é só para a gente se organizar, tá? Não é nada, a gente não é nada precisa preparar laboratório, né, Rafael? Preparar laboratório, a parte de higienização, a parte de distanciamento, tem um monte de coisa que a gente vai ter que ver aí para voltar todo mundo. Então, a gente vai ter que saber se cabe tudo em um só, se a gente vai ter que dividir em 2 laboratórios. Enfim, se tiver as possibilidades aqui, a gente vai começar a se organizar para oferecer isso para vocês, tá? Esse formulário é só para algoritmos, tá, pessoal? Não é para as outras disciplinas, não. É só para a gente saber isso mesmo. Tá, então eu gostaria que vocês preenchessem ali, dizendo se quer voltar, se não quer voltar.
Tá bom? Professor, por exemplo, eu moro em Terra Rica, então para mim só daria certo se fossem as 4 aulas de uma vez. Sim, ali tem até uma pergunta sobre isso. Tá? Então aí você preenche lá, porque a gente tem que ver as opiniões, o que pode e o que não pode, para um planejamento, tá bom, pessoal? Não quer dizer que nós vamos voltar. É uma pesquisa minha e do Rafael para saber o que vocês querem e o que a gente pode oferecer. Tá bom? Só para isso. Então, preencham lá, por favor. Rafael, é isso. A chamada que eu já fiz, tá? Ah, você já marcou aí? Já tinha marcado, só aqueles nomes lá que eu chamei. Tá. O Rovani entrou agora há pouco aí. Ah, é? Olha Ele isso. tá aí ainda? Quem não respondeu chamada, me procura aqui, então. Ó, Já tinha fiz, 41 aquela hora, tá? Eu acho Tem que 40 eu e... estava ocupado mexendo com o código, eu acabei não escutando. Pera aí. O Rovani tá aí. Não chamou você não, Gilberto. Quem mais tá aí? Faltou? Felipe da hora. Pera aí. Felipe. Rapaz, essa lista tá toda bagunçada. A lista em ordem alfabética até um tanto. Depois das chamadas complementares, os nomes foram entrando de maneira aleatória ali. Daí tá uma bagunça, cara, a chamada. Por isso que acho que a gente vai começar a fazer a Meu nome não foi chamada... chamado, não? Ou... É que ele só chamou que ele não encontrou na lista, Gilberto. Ah, tá. Pera aí. Felipe tá aí. Quem mais que tinha levantado? Lucas. Lucas André e o André. Rovani. Mas o Lucas André já estava aqui. O Rovani, então. O Rovani já tinha marcado aqui agora. Beleza, então. Rafa, com você. Beleza? Pessoal, então eu vi que algumas pessoas resolveram. Vou pegar uma das resoluções ali, ó. Vou pegar a última que eu encontrei, que é do Márcio, ó. Aqui. Ó, esse é o código que o Márcio postou aí. Eu só vou dar uns prints aqui para aproveitar melhor a tela. Então, o que que acontece? Ó? Sempre que a gente quer fazer assim, verifique o maior, verifique o menor, conte isso, conte aquilo, são informações que você precisa armazenar de alguma forma e lá no final você vai precisar apresentar na tela. Então, sempre que você tem informações desse tipo, você precisa, por exemplo, criar uma variável de controle para esse tipo de informação. Assim como a gente fez no exemplo anterior, que a gente guardava lá a contagem dos pares e dos ímpares. Nesse caso aqui, eu vou querer saber qual que é o maior, qual que é o menor. Eu não vou entrar muito em detalhes da parte lógica, né? Porque daí o maior é 0, mas isso só digita valores negativos, tem outras questões aqui. Vamos só analisar o funcionamento de uma maneira geral, tá? Então, ó, eu tenho aqui a minha variável de controle, minha variável contadora. Eu tenho uma condição que vai fazer 5 vezes, porque o conte começa em 0, então ele vai fazer 0, 1, 2, 3, 4. Aí quando ele passar a valer 5, que seria a sexta execução, vai ser falsa, tá? Então ele não vai executar aqui. E você tem um incremento aqui. Então, beleza, você fez as 3 coisas do seu do seu while contado. E aqui a gente cria uma variável e fala maior é 0. Então a gente cria uma variável que vai guardar o valor do maior valor encontrado. Então você precisa ter uma variável iniciada ali. Aí dentro do while, ó, você na verdade não quer fazer nada com o count. Ó. O count só vai estar aqui para controlar quantas vezes, ou para contar quantas vezes esse while ele vai repetir. Diferente da tabuada, que você usava o count para multiplicar. Então aqui, ó, eu peço para o usuário digitar um valor dentro aqui do meu while. Ó. Então, eu vou olhar que o count é menor que 5, verdade. Então ele vai pedir para o usuário digitar um valor. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou verificar se essa minha variável maior aqui, ó, que até então ele vale 0, se ela é menor do que o num. Se isso daqui for verdade, quer dizer que o num é maior do que ela. Que você encontrou o maior valor agora. Então, além de você ter encontrado o maior valor, o que você precisa fazer? Você precisa atualizar o valor da variável maior. Então, você fala, maior é igual a num. Então, você está dizendo, ou seja, se isso aqui for verdade, quer dizer, então, que essa variável maior aqui não está com maior valor nela.
Ela está com outro, o maior valor agora é o num. Então, se isso for verdade, você tem que falar, ó, o maior então é o num. É isso que a gente faz aqui. Feito isso, a gente continua fazendo o incremento e lá no final a gente fala, ó, o maior valor digitado foi a variável, o valor que está lá na variável maior. Beleza? Então, esse tipo de exercício vai ser bem comum nas resoluções. Você vai precisar, além da variável contadora, você ter uma outra variável para armazenar aqui o maior valor, o menor valor, para armazenar quantos números pares tem ali, quantos disso tem ali. Então, é normal a gente ter esse tipo de comportamento. Por isso que a gente fala para vocês, resolvam exercícios, porque só resolvendo, só vendo uma situação dessa, que vocês vão conseguir entender ou resolver exercícios semelhantes, tá? Então essa resolução tá certinha aqui. Pessoal, acessem o formulário ali, tá? Pode ir, antes de encerrar nossa aula, tenta submeter todo o valor lá. Todo o valor não, submeter as respostas de vocês. Ok? Então aqui tinha a questão para fazer o menor valor, aí eu vi que alguém postou já uma resolução um pouco maior, ó, que já faz tudo em um só. Acho que foi o Vinícius, ó. Vamos analisar aqui o código do Vinícius, ó. Só diminuir um pouco os espaços aqui, que agora não vai dar para... Ó, o Vinícius fez o seguinte, ó, vamos colocar o ELIF tudo junto aqui, ó. Vamos deixar o conte aqui, deixa eu só separar o ELIF para a gente visualizar melhor. Então, ó, ele fez aquele esquema com a variável maior, fez aquele esquema com a variável menor e criou o conte lá, que é a nossa variável contadora. Aqui ele fez o seguinte, ele falou, ó, mesma coisa, né, enquanto o conte for menor do que 5, ele está começando em 0, então ele vai fazer isso aqui 5 vezes. Ele pediu um número. Aí o que ele fez aqui, ó? Se o conte for 0, o que representa o conte ser 0? Se o conte for 0, quantas vezes ou quantos números o usuário já digitou? Por quantas vezes ele passou aqui, se o conte for 0? Nenhuma. Ele não passou aqui nenhuma. Então, o que ele faz? Ele fala, bom, se eu não passei aqui nenhuma, quer dizer que o usuário só me digitou esse valor. Então, o que eu faço para o usuário? Eu falo, ó, então o maior vira num, o menor vira num. Tem uma coisinha só para ajustar aqui em termos de lógica, tá? Então, o que ele fala? Ó, o maior é a variável num, o menor é a variável num. Vamos supor que ele só digita números negativos. Vai ficar lá depois no final que o maior é o 0. Se eu só digitei menos 5, menos 4, menos 3, então esse caso aqui, ele cai nessas condições, ó. Ele faz com que o primeiro valor digitado seja tanto o maior quanto o menor, porque você só tem ele. Teria que fechar ele com else. Aí aqui, na verdade, esse elif aqui, esse else, a gente poderia colocar um else aqui, né? Ou seja, se o meu conte não é o maior e o menor, é que tem várias condições que a gente não pensa. Por exemplo, se é igual, se não é igual, né? Se é isso, se é aquilo. Mas tudo bem, dá até para tirar o else aqui, ó. Tem várias formas, ó. Aí o que a gente vai verificar aqui, ó? Por que eu tirei o elif? Porque se o número, na verdade até dá para deixar o elif lá, vamos voltar lá. Ah, sim, aí, o contador. Ou seja, se o meu conte não for 0, ou seja, se o meu conte for 1, 2, 3, 4, se ele for da segunda rodada em diante, ele vai verificar aqui, ó. O maior é menor do que o meu número atual? Ou seja, eu gosto de lembrar assim, pensar assim, ó, sempre o sinalzinho ele está perguntando se esse lado de cá é maior do que o daqui. O de cá está perguntando ao contrário, ele está perguntando se esse aqui é menor do que daqui. Como a gente tem o caso aqui do maior e do menor, ou o número não tem como ele ser maior e menor ao mesmo tempo, certo? Do que um certo valor. Ou ele é igual, né? Mas não tem como ser maior ou menor. Então ele fez a verificação assim, ó. Se esse num aqui for maior do que essa variável, então atualiza ela. Se ele não for maior, quer dizer, se isso aqui for falso, então quer dizer que ele pode ser menor. Então ele criou um outro elif aqui, ó. Então ele vai verificar isso aqui, ó. Então se
o num aqui nesse caso for menor do que essa variável, aí eu atualizo ela. Ah, ele digitou o mesmo valor, ele digitou o valor igual, então essas duas condições se tornam falsas, e daí ele não faz nada, ele passa para a próxima contagem. Faltou só copiar o print do maior do menor aqui, tá? Mas essa é uma ideia diferente, ó. Entenderam essa ideia do count aqui, ó? Aqui no caso o Vinícius já fez o maior e o menor tudo no mesmo, tá? Ah, professor, vai ter esse tipo de exercício assim? Vai ter assim e vai ter mais complexo ainda. Então, tem que praticar, tem que fazer a lista, tem que procurar o professor Rafael, o professor Aislan durante o atendimento, tem que mandar e-mail, se não pode vir no atendimento, tem que dar um jeito de se virar e procurar a gente aí, tá? Então, essa é uma outra forma de resolver, ó. E uma outra forma de pensar aqui no caso do count, ó. Se o número for menor do que 0, Luiz, então, ele não vai ficar 0, porque aqui, ó, na primeira vez que ele executa o código, quando ele digitou um valor, digamos que ele digitou um valor menos 3, aí, ó, eu estou começando com o count é 0, né? Então, eu digitei aqui menos 3. Aí ele vai verificar, o count é igual a 0? Opa, true. Count é igual a 0, é a primeira vez que eu fiz isso. Então, fala que o maior é menos 3 e fala que o menor também é menos 3. Então, daí ele não tem aquele caso lá do 0. Ele faz essa verificação, porque foi a primeira rodada, você não tem nada ainda, você só digitou esse valor. Então, esse menos 3, ele é tanto maior, quanto ele é tanto menor. Aí, beleza. Aí ele vai para outra rodada. Isso, dá para fazer assim. No outro, se for só o maior ou só o menor, dá para você colocar esse if aqui também, ó. Só faz um if ali se ele é 0 e coloca dessa forma, tá? Acho que eu até esqueci o que eu ia falar, mas acho que é isso aí. Beleza? Pessoal, alguma dúvida aqui sobre o while contado? Questão de exercícios, essa complexidade de fazer isso aí, só aprende fazendo, tá? Então tem que praticar, tem que resolver para ficar no jeito. Nada a declarar aí, ninguém? Tudo ok? Moleza? Vamos então para a segunda parte dos laços de repetição. Aqui a gente vai aprender a utilizar o laço de repetição while quando a gente tem um número de repetições indefinidas. Por exemplo, você tem lá um menu. O usuário vai digite 1, igual você tem um menu do telemarketing. Digite 1 para não sei o quê, digite 2 para isso, 3 para aquilo, 4 para aquilo, 5 para falar com o atendente, ou digite 6 para sair do programa. Pode ser que a pessoa que ligou lá, ela vai querer falar só com o atendente rapidão e já vai desligar. Pode ser que a pessoa quer fazer alguma outra coisa. Então você não sabe lá quantas vezes você vai ter que ficar apresentando o menu, por exemplo, para essa pessoa, quantas vezes ela vai retornar lá para o menu. Então são casos que não dependem da gente. Não é uma tabuada que é de 1 ao 10, não é um negócio que é de X a Y. É uma situação que a gente não sabe. O usuário vai ficar interagindo com o sistema ali enquanto ele achar necessário. Por exemplo, uma verificação de caracteres, não tem não. Quando a gente acessa algum site, aparece as imagens, selecione todas as imagens que tem um barco. Aí você vai lá e seleciona uma que não tem um barco. Então você errou, então ele vai voltar lá, vai apresentar de novo. Então enquanto você está errando, ele está apresentando para você digitar de novo. Quando você selecionou todas as imagens corretas, opa, beleza, terminou, aí ele para de repetir. Uma verificação de login e senha, quantas vezes o usuário e a senha vai digitar o login certo ou o login errado? Então são situações que a gente não sabe quantas vezes vão se repetir, e o while consegue atender esses casos específicos também. É bem semelhante à criação do while, tá? Para isso a gente vai precisar do quê? De uma inicialização também, que aqui vai ser uma variável de controle. Não vai mais ser, por exemplo, uma variável contadora. Eu não vou contar, mas você precisa ter uma variável de controle também. Então, por exemplo, eu crio uma variável chamada opção e coloco int, input, digite um número. A gente vai precisar de uma condição que vai controlar essa repetição. Então, por exemplo, eu coloquei uma condição assim, ó. Se a opção for diferente de 0, aí eu vou fazer alguma coisa. Geralmente, né, isso não é regra, geralmente nesses casos com repetições indefinidas, a condição ela é alguma coisa assim. Ah, se a variável de controle ali for diferente daquilo, ou se ela for igual a alguma coisa, aí você para. Então, geralmente são essas as condições. E a terceira coisa que a gente precisa também é alterar o valor da variável de controle. Porque se você não altera esse valor da variável de controle, ele cai novamente num loop infinito. Então é semelhante
ao exercício anterior. Só que aqui a gente não tem coisas fixas, né? Lá eu tinha conte igual a 0, conte igual a conte mais 1. Você tinha algo controlado que ia ficar se repetindo. Aqui não. Aqui quando você joga para o usuário digitar, só Deus sabe o que vai acontecer. O que esse programa aí faz? O que esse código aí faz? Analisando ele, ó. O que ele está fazendo? Eu não sei se alguém falou ou se ninguém falou nada aí, mas analisem esse programa. O que ele está fazendo? Tá testando se ele vai digitar 0 ou não, né? Está testando se o usuário digitar 0 ou não. Se ele digita um valor que não é 0, o que ele vai fazer? Por exemplo, digitei 3. O que ele vai fazer? Vai falar muito bom. Printar muito bom. Vai falar pedir muito outro bom número. e vai pedir outro número. Aí eu vou digitar 5. O que ele vai fazer? Muito bom de novo e outro número. Muito bom, outro número. E na hora que eu digitar 0? Acho que nada, né? Aí ele vai parar, acabou o programa. Então é isso que acontece. Ó. Ele é um programa que vai pedir para o usuário digitar números. Enquanto o usuário não digitar o número 0, ele continua ali no programa. Poderia ser um programa de acerto, né? Vamos fazer um programa, gera um número aleatório entre 1 e 100. Aí você pede para o usuário, adivinhe o número. Enquanto o usuário não adivinhar o número, fica pedindo para o usuário digitar o valor, até que ele vai acertar o número. Beleza? Então são exemplos de situações que a gente tem aí. Então esse é um programa que, bem semelhante, você tem a variável de controle, você tem uma condição e você precisa alterar o valor dessa variável de controle. Só que não é aquele caso que é o conte igual conte mais 1, não é um caso que está indo de 1 em 1. Aqui pode ser que o usuário já manda um 0 na primeira vez ali. Mandou um 0, já nem fez. Então é uma situação que a gente chama aí com repetições indefinidas. Tá? Um programa com menu pode ser um exemplo desse tipo de uso do while. Então, por exemplo, print início do algoritmo. Aí eu tenho a minha entrada igual a 0, eu tenho a minha variável de controle. Aí eu coloquei, ó, minha condição. Se a entrada for diferente de 3, nesse caso aqui, a minha entrada é diferente de 3, isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. True, verdadeiro, porque a minha entrada é 0. Então, eu sei que o programa vai entrar aí dentro do while. Aí eu coloco o meu menu de opções, ó. Menu de opções, /N, 1 cadastrar, 2 alterar, 3 sair. Tá vendo que a opção relacionada aqui, ó, a parada, né, ou seja, quando eu não quero mais executar, ele geralmente é relacionado lá com o sair. Porque se o usuário quer sair do programa, ele digita 3. Aí a condição vai ficar falsa e ele vai sair do programa. O que esse /N, barra invertida N faz aí, se ele está dentro de um print, né, dentro de uma string? Dá um enter. Pula uma linha. Isso, é como se eu desse um enter, né? Ele é uma linha nova, né? Não é tabulação, perdão, é uma linha nova que ele dá. E daí você mostra o menu para o usuário e pede para ele digitar um valor da entrada. Ó. Entrada, int, input, digite a opção desejada. Então vocês estão vendo que eu tenho as três coisas, ó. Eu tenho a minha variável de controle, eu tenho a minha condição em cima dela e eu tenho a alteração do valor dessa variável de controle, que não é definida lá 1, 2, 3, 4, 5, mas eu altero ela de alguma forma. Então, em algum momento, esse while vai se tornar falso e vai parar, tá? Então, ó, início do algoritmo, né? O /N só serve para quebrar a linha. Entrada é 0. Então, o que ele fez? Verificou a condição. 0 é diferente de 3? Opa, verdadeiro. O que ele faz? Ele mostra o menu na tela. Ó. Então, esse é o menu que ele vai mostrar. O menu de opções, cadastrar. Aí o usuário vai digitar a opção. Tá? O /N faz isso daí. Ó. Ele só quebra a linha como se você tivesse... Em vez de você colocar lá 4 prints, um print aqui, um print, você faz um print só, coloca o /N. Ó. Repare que o /N está colado no 1. Então, ele seguiu todo o alinhamento aqui, ó, certinho, tá? Aí o usuário foi lá e digitou a opção 2, ó, lá no teclado digitou 2. Quanto que vale minha entrada agora? Minha entrada vale 2. Aí a gente não tem o restante do programa, né? Mas você poderia ter um if else para ver se a opção é 1, se não, se a opção é 2, se não sair, você pode ter outra coisa aí. Ele volta para lá. Entrada que é 2 é diferente de 3? Opa, verdadeiro. O que eu vou fazer? Vou mostrar o menu de novo, ó, o menu aqui do usuário. Mostrou o menu. Pediu para o usuário digitar um valor, o usuário digitou 3, ele voltou para cá e verificou, 3 é diferente de 3? Ele falou, opa, agora é falso.
Então mostra na tela lá fim do algoritmo. E daí ele encerra o seu programa. Então esse é um exemplo de repetições indefinidas, que é um caso clássico aí quando a gente tem um menu. Então vamos lá, ó. Faça um programa, aí eu vou deixar com vocês aí, dá uns 3 minutinhos aí. Faça um programa que gere um número inteiro aleatório entre 1 e 10 e peça para o usuário digitar números até ele acertar. Vamos lá, mão na massa e resolvam esse exercício aí. Faça um programa que gere um número inteiro aleatório entre 1 e 10. Então, antes de você criar o laço de repetição, colocar aquelas variáveis de controle, condição e alterar o valor, já gera um número inteiro aí entre 1 e 10. Estão escutando uma música de fundo aí ou não? Tem um barzinho aqui embaixo, aí começa cedo. Pensa nos caras ruins. Tá ouvindo não, Islan? Eu tô ouvindo aqui. Tô dando aula com música de fundo. E aí, já fizeram ou não? Professor, não sou o The Flash ainda não, professor. Precisa, Márcio. Tem que importar o random aí. Deixa eu ver o tempo, são uns 10 minutos. Professor, eu posso tentar falar? Ó, acho que tem resolução que eu ia fazer, ó. Eu vou mostrar aqui no slide. A gente tem mais 10 minutos. Ó, primeira coisa que tem que fazer, importar a biblioteca. O Islan já tava... O Islan, você sabe, né, Islan? Porque você olhou o slide e você copiou e colou o código, né, Islan? Aí eu já mostrei aqui a resolução. Primeira coisa que a gente tem que fazer é importar a biblioteca random, né? Porque a gente vai utilizar algo que não é nativo ali, né? Do Python, igual tem os print, int, input. Então eu importei o random. O que a gente faz depois? Gera um número aleatório. Ô Lucas, beleza? Já o Aislan dá uma olhada aí. Então, ó, vou gerar um número aleatório. Esse número vai ser o x. Então eu chamo a minha biblioteca random, né, pelo nome dela que eu importei, ponto, rand int de 0 até 10. Então eu vou gerar um valor aleatório entre 0 e 10. Depois eu peço para o usuário digitar um valor. Então eu pedi para o usuário num, int input e coloquei lá, acerte o número. O usuário vai me digitar o valor. Aí o que eu vou fazer? Então, ó, mas eu nem usei laço de repetição ainda. Você não usou laço de repetição, mas quem é o num? O num é a sua variável de controle. Ó. Você precisa criar a sua variável de controle e dar um valor para ela. Aí a gente vai criar o quê? Criar o while com aquela condição baseada na nossa variável de controle. Então, ó, se o x for diferente de num, se o x for diferente de num quer dizer o quê? Quer dizer, por exemplo, aqui que ele gerou 7, eu digitei 3. Então, se os valores são diferentes, quer dizer que o usuário não acertou. Então, eu vou entrar dentro aqui do while. Então, eu vou pedir para o usuário digitar um valor de novo. Então, o que eu estou fazendo? Ó? Eu tenho lá o meu passo 1, criar a variável de controle. Eu tenho a minha condição em cima dessa variável. E eu tenho aqui a alteração do valor dessa variável de controle. Pronto. Eu tenho as 3 coisas que me garantem que eu não vou cair aí num laço de repetição infinito, num loop infinito. Aí eu posso colocar um if aqui dentro, ó, né? Por exemplo, ó, daí aqui pode mudar a ordem das linhas para ficar mais bonitinho. Primeiro aparecer a mensagem, porque aqui é a primeira vez que ele executa, ele não vai falar que errou. Então eu poderia colocar o print ali em cima e depois o num lá embaixo. Então a ordem das linhas aí influenciam no que vai aparecer na tela. Então eu coloquei um if ali dentro. Se o num for diferente do x, aí eu coloco uma mensagem, ó, você errou, tente novamente. E daí o que ele vai fazer? Saindo daqui, ó, ele vai voltar lá para o início, vai verificar, isso aqui vai ser verdade, né? Porque eu coloquei um print na tela, vai pedir para o usuário digitar um valor. Se esse valor for diferente, ele vai colocar a mensagem, vai voltar lá. E ele vai ficar ali até que o usuário, em algum momento, vai digitar um valor aí para o usuário.
perdão, um valor e vai acertar esse valor. E quando ele acertar, o while vai terminar de executar, certo? Com o while terminando de executar, ele vai mostrar um print lá fora. Muito bem, você acertou. Por que eu posso colocar esse print aqui fora? Porque ele só vai chegar, só vai passar o while quando essa condição aqui for falsa. Então, se essa condição for falsa, aí beleza, ele já vai cair direto lá no print. Muito bem, você acertou. Senão, ele vai ficar por aí. Dá para deixar isso mais difícil. Ó. O Márcio falou, se eu jogar lá o x random randint dentro do while, aí o que que acontece? A cada alternativa, a cada tentativa, ele vai gerar um número aleatório diferente. Aí fica mais difícil de acertar. Porque aqui, por exemplo, eu tenho um valor de 0 a 10. Então o usuário vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Uma hora ele vai acertar. Agora, se você joga esse valor aqui, ó, do x dentro aqui do while, ó, esse x não, o valor, o random, né, dentro do while, o que acontece? Cada vez que ele erra o número, o programa vai lá, gera um outro número aleatório e pede para ele digitar de novo. Então fica um jogo um pouco mais difícil de se acertar. Pessoal, para a próxima aula, não vai dar nem tempo de começar aqui, né? Eu quero que vocês melhorem esse algoritmo aqui, a gente vai colocar o slide lá. Eu quero o seguinte, ó. Aqui, por exemplo, se eu pedisse para alguém aí, digite um número de... Digite não, né? Eu vou pensar num número entre 1 e 100. Aí eu falo assim, Iago, me fala um número entre 1 e 100. 70. 70. Aí eu vou falar assim, não é o 70, você errou. O número que eu pensei é menor. Fala um número menor que 70. 68. 68. Fala, não, você errou. Fala um número menor que 68. 0. 0. Não, você errou. Me fala um número maior do que 0. 3. 3. Não, você errou. Me fala um número maior do que 3. 7. 7. Vamos supor que é o 7. Parabéns, você acertou. O número era 7. Entenderam a ideia do programa? Então eu quero que vocês já façam isso na lista de exercício. Para semana que vem eu vou pedir, tá? Semana que vem o Aislan vai escolher passar o dedo na lista, vai pedir para alguém e vai ter que explicar, né, Aislan? Então vocês vão fazer um programa aí de adivinha. Esse programa vai gerar um número aqui, no início também. E daí, além de verificar se ele acertou ou não, eu quero que você ajude o usuário, informando, informe o número maior, né? O número que você precisa adivinhar é maior do que isso. Ou o número que você precisa adivinhar é menor do que isso. Eu quero que você dê um auxílio aí para o usuário. Beleza? Uma pergunta. Pode falar, Gilberto. O número que ele vai ter que adivinhar vai ser um número específico ou a máquina vai gerar aleatório? Isso, vai gerar desse mesmo esquema aqui, ó. Coloca daí, Esquema, né? pode colocar entre 1 e 100 daí, porque daí entre 1 e 10 vai ficar muito próximo, né? Faz lá um programa entre 1 e 100. Ele gerar um valor. Aí gera aleatório, aí o usuário vai ficar chutando, só que daí ele vai ter uma dica, ó. O número é maior, o número é menor, né? Dá uma dica para ele, para ir norteando aí o número do usuário. Beleza? A gente pega e daí na semana que vem a gente estuda o laço de repetição for. Só dessa forma, ó, a gente encerra o nosso laço de repetição while, tá? Então a gente viu que tem ele como trabalhar de maneira contada e não contada, só que as duas são bem semelhantes, né? As duas têm que ter uma variável de controle, as duas têm que ter uma condição com essa variável de controle, e as duas têm que ter a alteração dessa variável de controle. A diferença é que no while contado, o valor que essa variável de controle vai ter é um valor sequencial, né? Geralmente, ela vai ser lá 0, depois mais 1, você vai usar aquela instrução lá do conte igual a conte mais 1. E geralmente, quando você tem essa situação que é com repetições indefinidas, geralmente é o usuário que vai informar o valor dessa variável de controle. Porque daí a gente não sabe o que o usuário quer, né? Não necessariamente. Tem aqui no slide uma lista de exercícios para trabalhar com while, mas acho que já está lá no Moodle, tá? Tem uma lista só para trabalhar com while. E daí tem exercícios para esses casos, tá? Que é para fazer alguma coisa se for diferente de 0, ou fazer alguma coisa se for maior, né? Poderia pedir para o usuário, digite somente números negativos. Então, se ele digitou um número maior do que 0, para o programa. Então, tem várias formas aí de trabalhar. Beleza?
Dúvidas? Moleza, né? De novo mesmo, não teve nada, né, em relação à aula passada, né? Só que em vez de definir um valor aqui contínuo para num, a gente pede para o usuário ficar digitando o valor para esse num aí. E não esqueça da tarefa, hein? Dar uma auxiliada aí no usuário para ele acertar o número. Vai lá, Islam. Pode parar a gravação aqui? Pode parar.